Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje estamos no capítulo 6 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Neste capítulo nós vamos continuar a abordar a questão da disciplina na igreja. A questão acerca do pecado em que os cristãos muitas vezes vivem e que não se querem arrepender. Então este capítulo vai falar-nos acerca de contendas com irmãos, acerca da sensualidade que muitas vezes a igreja permite que aconteça no seu seio. E quando isso acontece, qual deve ser então a atitude dos cristãos, da congregação? Nós notamos que havia algumas fraquezas, algumas falhas, alguns pecados realmente que estavam estabelecidos na igreja em Corinto. E Paulo condena realmente esses pecados de uma forma veemente, mostrando que não pode ser dessa forma. A igreja de Cristo tem de ser um exemplo. E tem de ser um exemplo de uma forma genuína, não de uma forma de fachada, de hipocrisia, de atitudes, enfim, que parecem ser santas, mas que na realidade não revelam amor. A verdadeira igreja de Cristo é aquela que, em primeiro lugar, ama. E porque ama, se preocupa o suficiente com os irmãos que vivem em pecado e que realmente precisam de se arrepender e mudar de atitude. Infelizmente, às vezes nós notamos que os cristãos não querem se preocupar dessa maneira com os outros. Dá muito trabalho nós nos preocuparmos com os outros o suficiente para os corrigirmos. E se você é pai, se você tem filhos, sabe como isso é assim. Os meus filhos já estão um pouco crescidinhos, já têm uma certa idade, uma compreensão bastante clara das coisas. No entanto, já há quase 10 anos que os vamos ensinando a arrumar o quarto e sempre é necessário voltar a corrigi-los e dizer é necessário arrumar o quarto. E a correção é isto. É muitas vezes um ato de persistência em que nós ajudamos a pessoa a perceber a importância das coisas. A nossa esperança é que quando eles chegarem à adolescência tenham já este valor interiorizado e o façam de uma forma natural. Mas leva anos até a pessoa se aperceber que aquilo é errado e que tem de mudar o seu comportamento. Amar é exatamente isto. É estar disposto a estar ao lado de alguém para o ajudar a corrigir uma falha, um erro, algo que a pessoa faz e que necessita ser transformado. Então é por isso que eu creio que muitas vezes nas igrejas as pessoas não querem mexer com estes assuntos. E não querem porquê? Porque dá muito trabalho. E não querem porquê? Porque é necessário ser responsável com o meu irmão. E não querem porquê? Porque é necessário eu passar tempo com o outro e conhecê-lo. A igreja cristã só é realmente igreja quando se vive em comunidade. Quando eu me preocupo realmente com o outro. Quando eu consigo entender a sua necessidade e estou próximo dele para o ajudar. Então isso é amor, isso é comunidade cristã, isso é viver a igreja que Deus idealizou. Para isso, então, o apóstolo Paulo vai trazer à reflexão da igreja que viver em igreja implica também correção, implica também repreensão. Amar também significa isso. Vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo foi o exemplo máximo do amor. No entanto, sempre que havia falhas e pecados, ele mostrava claramente onde estava a falha e o pecado. Nós sabemos pelos evangelhos que Jesus Cristo era acusado de andar com as prostitutas e os bêbados da época. No entanto, Jesus Cristo, ao andar com essas pessoas, não queria dizer que ele pactuasse com os seus erros, de forma alguma. Ele, quando foi confrontado com aquela mulher adúltera, ele perguntou quem não pecou atira a primeira pedra. É verdade que Jesus Cristo disse isso. Não permitiu que essa mulher fosse condenada à morte por causa disso. No entanto, ele também disse à mulher no final desse discurso, vai e não peques mais. Então o amor de Deus não é uma licença para pecar. A graça de Deus não é licença para pecar.
E, aliás, o apóstolo Paulo faz essa reflexão de uma forma muito sábia na sua carta aos Romanos, que nós já abordámos aqui neste programa. Então, amar é também corrigir, amar é também alertar para o pecado. Isso Deus faz, isso a sua palavra faz, e nós, como igreja que amamos-nos uns aos outros, deveríamos fazer também. Então, neste capítulo 6, vamos continuar a ver o apóstolo Paulo a chamar a atenção da igreja acerca destas questões, acerca da forma como os cristãos devem viver em comunidade. Diz assim o verso 1: Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante injustos e não perante os santos? Aquilo começa com uma pergunta. Aquilo vai tratar acerca de um problema bastante sério, que era o facto de, quando os cristãos tinham problemas uns entre os outros, levarem os assuntos ao tribunal civil, ao tribunal onde quem liderava aqueles tribunais não eram cristãos. Antes deste aspecto e antes de tratar desta pergunta, é necessário dizer aquilo que o próprio apóstolo Paulo já tinha estabelecido sobre este assunto, que a justiça é algo importante, os políticos são necessários e nós, como cristãos, devemos orar por eles, para que Deus lhes dê a sabedoria de lidar com as questões prementes e bastante sérias que a sociedade tem. Portanto, não coloquemos dúvidas sobre esta matéria. As autoridades civis, aqueles que foram estabelecidos para exercitar a justiça, são realmente oficiais, que são ministros de Deus, diz o próprio apóstolo Paulo numa das suas cartas, e por eles nós devemos orar. Agora aqui a questão é outra, ligeiramente diferente. Aqui está relacionado a questão dos relacionamentos entre os cristãos. Será então legítimo um cristão levar diante das autoridades os assuntos que dizem respeito a cristãos? E esta era a pergunta que estava no ar. Jesus Cristo mostrou também, reforçando esta ideia que o apóstolo Paulo já tem dito sobre a importância da justiça e das leis e dos políticos, e ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mostrando que realmente cada coisa deve estar no seu devido sítio. Mas aqui os cristãos deveriam ter então uma atitude diferente. Mas vejamos o que o verso 2 continua a dizer: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Aqui o apóstolo Paulo está a falar acerca dos cristãos verdadeiros, aqueles que realmente se associam a Cristo e querem que seja Cristo o seu Senhor e Salvador. Diz aqui de uma forma clara que os cristãos irão julgar o mundo. Há realmente outros textos também que falam sobre este assunto. O próprio apóstolo Paulo diz num outro sítio: se sofremos com Cristo, com ele também reinaremos. Então aqui está a falar acerca do reino de Cristo. Quando ele estabelecer o seu reino, os cristãos estarão a reinar com Cristo. Sinceramente, não sei todas as implicações desta afirmação. Não sei exatamente o que é que isto quer dizer, mas sei realmente que a palavra de Deus profere estas afirmações e que nós estaremos com Cristo a julgar aqueles que não são de Cristo. Então, este é um desafio. Se já vamos ter essa função, diz o apóstolo Paulo, não seria sábio entre os cristãos tratar deste assunto de uma forma também espiritual? E continua e prossegue ele a dizer: ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então ele coloca esta reflexão no meio da igreja. A igreja deveria realmente estar apta para julgar as questões de ordem também humana. Pois se os cristãos deveriam ter uma atitude de amor, uma atitude de perdão, uma atitude de sabedoria, de buscar a Deus e a sua vontade, então deveriam saber julgar estes assuntos. Não sabeis que, a vez de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Pergunta de novo o apóstolo Paulo. Aqui provavelmente estes anjos está a falar dos anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra Deus e abandonaram, os céus para se rebelarem contra Deus. A Bíblia, no livro de Hebreus, diz que fomos criados um pouco menor do que os anjos, mas quando o homem pecou,
Deus logo providenciou um meio para reconciliar o homem com Ele através da pessoa de Cristo. Quando o homem aceitou esse plano de salvação de Deus, passou então a ser transformado pelo Espírito Santo. E o Espírito vem habitar nele. E por isso ele passa a ser filho de Deus, como diz o próprio evangelista João, no capítulo 1, no verso 11 e 12, ele diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Isto referente a Jesus Cristo. Mas agora ele vai falar acerca daquelas outras pessoas, que somos nós. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então os cristãos aqui têm esta prerrogativa, têm esta qualidade de se tornarem filhos de Deus e por isso eles serão colocados nessa posição de juízo, de autoridade para julgar as questões relacionadas com o reino de Cristo. O verso 4 prossegue deste capítulo 6. Entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daquele que não tem nenhuma aceitação na Igreja. Não temos dúvidas quanto a este juízo, ou magistrados, as autoridades que estavam a trabalhar nesta área. Eles certamente cumprem a sua missão o melhor que sabem e que podem. No entanto, aqui as questões têm a ver com os assuntos da Igreja, com uma perspectiva diferente de ver o mundo. O cristão tem uma perspectiva realmente diferente de ver o mundo, ou deveria ter uma perspectiva diferente de ver o mundo. A palavra de Deus nos mostra que o nosso tesouro está no céu. A nossa pátria é a pátria celestial e que as coisas terrenas um dia passarão. Então nós devemos, como cristão, preocupar-nos com aquilo que é eterno, com aquilo que é duradouro. E as coisas que são realmente materiais, as coisas que são do dia a dia, são secundárias. Então, nesta perspectiva, os cristãos têm uma visão da vida completamente diferente. E é por causa destas diferenças de olhar a vida que não é legítimo que um cristão leve outro a tribunal para julgar coisas relativamente às coisas que parecem, às coisas que ficam nesta terra. E é exatamente por isso que ele diz: para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro, e isso perante o incrédulo? Paulo fala duro contra esta igreja em Corinto. Inclusive pergunta se não há ninguém entre eles que tenha competência, que seja sábio, que seja suficientemente experiente, maduro na vida, para poder olhar por estas questões. A igreja deveria ser um instrumento de justiça, a igreja deveria ser um instrumento de santidade, a igreja deveria ser um exemplo de fé, ela deveria ser, como Jesus disse, o sal e a luz do mundo. Deveria ser a igreja que deveria ser o modelo para preservar a corrupção, para preservar a inveja, para preservar as comunidades do orgulho, do egoísmo. E na realidade aqui a igreja em Corinto estava a falhar em algumas destas áreas. A igreja deve realmente ter uma vida exemplar em todas estas áreas. Por isso mesmo o apóstolo Paulo diz que é vergonhoso quando uma igreja, quando uma comunidade, quando cristãos não percebem que podem tratar das coisas de uma forma interna. Os cristãos deveriam ser pessoas da palavra, capazes de poder dizer é assim e é desta forma que vamos fazer, sem que haja um tribunal necessariamente por detrás a ter que decretar e que se a pessoa não cumpre isto e aquilo e aquilo outro. Os cristãos deveriam poder simplesmente fazer contratos com a sua palavra, porque a sua palavra deveria valer mais do que qualquer documento escrito. Os cristãos deveriam ser pessoas sérias, pessoas que realmente têm uma atitude coerente entre aquilo que dizem e aquilo que fazem. E por isso mesmo o apóstolo Paulo diz que é vergonhoso quando algum cristão leva o outro a tribunal. Não deveria ser dessa forma. Deveriam procurar o diálogo, deveriam procurar conversar e perceber aonde está o erro de cada parte e dessa forma estabelecer o acordo e, no fundo, definir o que deve ser feito. E por isso mesmo é que nesta circunstância aqui o apóstolo Paulo adverte seriamente a igreja sobre esta matéria. O verso 7 prossegue: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano.
Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos próprios irmãos. Paulo aqui fala acerca do crente que deve sofrer a injustiça e o dano, com preferência a levar o seu irmão à barra do tribunal. Ou seja, se um cristão está numa contenda, ele não deveria ser o primeiro a promover que o tribunal julgasse este assunto. Eu sei que isto seria talvez algo que os advogados ficariam preocupados ao ouvir isto, mas eu creio sinceramente que esta é a orientação da palavra de Deus. No meio da comunidade cristã deveria de haver uma forma de os cristãos poderem entender, de formas legais, de os cristãos poderem realmente resolver os seus conflitos. E um cristão levar o outro a tribunal é uma dupla derrota, podemos dizer assim, porque o apóstolo Paulo diz que a primeira derrota é já haver contendas dentro da igreja. Não deveria de haver assim, porque ele tinha promovido e já tinha dito em capítulos anteriores que o importante é todos pensarem a mesma coisa, todos estarem unidos numa só voz, numa só fé, num só Senhor, num só batismo, e isto era importante para que a comunidade se fortalecesse. O verso 9 deste capítulo 6 de 1 Coríntios diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuro, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrão, nem avarento, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui o apóstolo Paulo vai colocar uma listagem daqueles que não podem herdar o reino de Deus. É uma longa listagem com vários pecados mencionados aqui, e é importante nós percebermos que, afinal de contas, todos nós estaríamos perdidos se não fosse o sangue precioso de Cristo Jesus. É importante nós percebermos aquilo que Deus está aqui a dizer nesta listagem. Talvez alguns líderes religiosos não gostariam de ver uma listagem assim exaustiva nas Escrituras. Se calhar ficariam mais descansados ao não ver que a Bíblia fala de pecados em concreto. Pecados como vícios, pecados como o roubar, como o maldizer, como a idolatria, pecados como o adultério, pecados como a homossexualidade, são necessários que sejam tratados. E é interessante aqui ver que o apóstolo Paulo não condena ninguém, mas condena sim o pecado em si. E é o próprio apóstolo que nos mostra que estes pecados servem para nós percebermos a nossa condição. Leva-nos a entender que realmente os filhos de Deus têm de ter uma atitude diferente. Não podemos dizer que somos filhos de Deus e permanecer em determinadas atitudes, em determinados pecados. Senão, correríamos o risco de viver aquilo que o próprio Jesus Cristo condenou os fariseus, que eram cegos guiando outros cegos. Se nós somos realmente de Cristo, devemos mudar os nossos comportamentos. No entanto, a palavra de Deus aqui não está a dizer que não há esperança. Não é isso que o texto da Bíblia está a dizer. Antes, pelo contrário, quando nós nos confrontamos com uma listagem de pecados assim, e se algum deste pecado está relacionado consigo, há a oportunidade de você dizer: eu quero deixar, eu me arrependo, eu volto para Jesus Cristo. Pois se realmente em Cristo nós não tivéssemos o perdão dos nossos pecados, então eu quero dizer de uma forma clara que ninguém teria salvação. Nem eu próprio que aqui estou a falar consigo, nem qualquer outro religioso que se apresente no mundo teria salvação por si mesmo. Nós só temos um relacionamento com Deus por causa da morte de Jesus Cristo, por causa do perdão que Ele nos oferece quando Ele foi pregado naquela cruz. Então, se você vê nesta listagem de pecados aqui alguma coisa que você está a viver, é talvez a altura de você se arrepender, voltar para Cristo e deixar Cristo transformar a sua vida para que você possa herdar a vida eterna. Há uma esperança e uma solução. Há uma possibilidade de você receber essa vida e viver de uma vida abundante. O verso 11 prossegue dizendo: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então ele aqui agora reforça esta ideia que eu acabei de falar. Nós temos a possibilidade de nos voltarmos para Deus.
Se por um lado o salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo no livro aos Romanos, por outro lado ele diz também que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas por outro lado também a palavra de Deus nos mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você vive escravizado por algum vício, por algum pecado, seja problemas de álcool, drogas, dependências, sejam elas de que tipo for, está na altura de você se voltar para Deus, poder perceber que Jesus Cristo pode transformar a sua vida. Todas as coisas me são lícitas, diz o apóstolo Paulo ainda nesta carta, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vemos este desafio de percebermos que temos liberdade, mas não podemos ser escravizados por nada. E ele segue dizendo, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tantos estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Aqui esta reflexão é séria sobre a forma como nos devemos conduzir na nossa vida moral, na nossa vida sexual, a forma como vivemos a nossa vida. E Deus toma isto em consideração. Ele preocupa-se conosco, com o nosso ser, de uma forma integral. Então, se você está a viver de uma forma impura, a palavra de Deus diz, fugi da impureza. Não vivas dessa forma, porque o teu corpo é o santuário do Espírito Santo. E este apóstolo termina desta forma este capítulo dizendo isso mesmo. Necessitamos voltar para Deus. Necessitamos perceber que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E por isso mesmo ele deve ser santo, deve ser puro, deve estar limpo e arrumado, para que este mesmo Espírito possa habitar plenamente em nós. Dê lugar ao Espírito Santo na sua vida e deixe Deus transformar e remover aquilo que está errado na sua vida. Confesse agora mesmo o seu pecado e entregue a sua vida a Jesus. No próximo programa, nós continuaremos a ver aquilo que Deus tem para nos dizer. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.